Se você já ouviu falar sobre desenvolvimento web antes e tal, não está começando agora, sabe que essas subletrinhas não terminam por aqui. De repente você já ouviu falar também de PHP, de Ruby, de Java, de ASP, de SQL. E isso pode até, a certo ponto, deixar a pessoa confusa no início, porque é quase que impossível não ficar na dúvida sobre quais dessas aqui eu devo aprender, em que ordem eu devo aprender. Pois bem, essa dúvida vou tirar agora, tá? Essas aqui você vai utilizar para adicionar funcionalidades específicas e avançadas no seu site. E para fazer um site funcionar, você não precisa utilizá-las ao mesmo tempo, quer dizer, você usa essa e faz o que essa daqui faz, ou então você escolhe Java e é capaz de fazer alguma coisa mais específica, enfim. Essas linguagens aqui você pode deixar para depois. Agora, essas três primeiras, é bom saber que não existe desenvolvedor web que não saiba HTML, CSS e JavaScript. Essas três são essenciais, tá? E a minha sugestão é que você aprenda nessa ordem: HTML, CSS e daí o JavaScript. Então, vai ser assim que esse curso vai funcionar. Vamos começar aprendendo HTML, tá? Porque, na verdade, é na combinação dessas três linguagens aqui que a gente pode criar qualquer tipo de interface de site. Como, por exemplo, deixa eu abrir o meu navegador. O navegador você pode usar o navegador da sua preferência, tá? Estou usando aqui o Firefox, mas pode usar o Chrome também, o Opera, o Internet Explorer, o Safari, enfim, qualquer um. E ao abrir o Firefox, eu vejo que tem uma tela aqui. Se eu clicar com o botão direito, eu posso pedir para exibir o código-fonte. E nesse código-fonte aparece esse texto aqui, que pode parecer muito estranho no início, para quem vê pela primeira vez, mas no final das contas, isso aqui é apenas o HTML, CSS e JavaScript explicando para o navegador, nesse caso para o Firefox, como que essa página deve ser exibida. Ou seja, é através desse código-fonte que fica por detrás da página que está a explicação de como que essa página deve ser montada. Então, se a gente quer fazer site, tem que saber fazer aquele código que estava ali por detrás. É claro que nessa primeira aula é uma aula introdutória só de HTML, a gente não vai ver CSS e JavaScript ainda, então nós vamos criar um exemplo como esse daqui. O exemplo da aula de hoje vai ser esse daqui, ó. Tá? Esse site vai ser o que a gente vai criar na aula de hoje. Nada muito emocionante, mas para um primeiro exemplo de HTML ele tá ótimo. E embora não seja um site bonito e tal, ele também tem um código-fonte por detrás que é o que nos interessa. Eu vou pedir para abrir o código-fonte e você vai ver aqui, ó, o código-fonte dele. Então, é esse código que explica para o navegador como que essa página deve ser exibida. E você vai perceber que aqui no código, mesmo sem explicar nada, já dá para ver que todo esse texto que aparece aqui, ó, aparece aqui também. Então, beleza. O primeiro mapeamento está feito. Já localizei onde é que estava o meu primeiro site, que está aqui. Bem-vindo ao meu site, que está aqui, e o texto que está embaixo que fica aqui. Veja que belo exemplo de HTML. Agora, outra coisa que você deve ter notado é que o código-fonte aparecem esses negócios aqui, ó, ao redor dos textos. Envolvendo esses textos, tá essas coisas aqui. Afinal, como é que é o nome dessas coisas ali? Aquilo dali são tags, tá? E o HTML não é nada mais, nada menos do que um conjunto de tags. Porque HTML significa linguagem de marcação de hipertexto. E se é uma linguagem de marcação, ela serve para marcar. E você marca utilizando essas etiquetas aqui, essas tags. Como, por exemplo, aqui ó, eu estou marcando que esse meu primeiro site é um título. E aqui eu estou marcando que aqui começa o meu documento HTML e aqui ele termina.
Mas esse código ele não apareceu aqui por milagre, ele veio de algum lugar, em algum momento a gente teve que escrevê-lo, salvar esse documento e rodar para ver se aparecia esse site. Então, para ficar mais interessante, eu vou fechar esse código aqui que está prontinho. Deixa eu fechar isso daqui também. E vou abrir o editor de texto aqui do Mac, que na verdade é o mesmo que eu estava usando, para reescrever esse site do zero, explicando cada uma das partes dele, tá? Então vou fazer um outro documento que vai gerar esse mesmo site, só que a partir do zero, utilizando o que a gente está aprendendo de HTML. Bom, para marcar que isso daqui é um documento HTML, eu vou utilizar a tag HTML, e a tag é isso. É algo que começa com o sinal de menor que, ela tem o nome da tag e o sinal de maior que, tá? E aqui começa o documento HTML e aqui vai terminar. Então, olha a diferença. Essa aqui é a tag de abertura e essa aqui é a tag de fechamento. A tag de fechamento vem com uma barra na frente do nome, simplesmente para indicar que aqui termina o que eu marquei como HTML. Então, o início e o fim da coisa. Algo importante a saber é que essa parte aqui, ó, onde as coisas aparecem no site, é chamada de corpo, tá? E essa parte aqui que está em cinza aqui, grosseiramente nós vamos chamar agora de cabeça. Então é como se fosse a cabeça e o corpo. Aí observa, esse texto aqui está no corpo e esse texto aqui, meu primeiro site, está na cabeça. Ó, o Firefox coloca aqui e ele repete aqui em cima, mas é um texto só. Então, dentro do HTML, eu tenho a cabeça, que é o head, e aqui termina a cabeça. E eu tenho o corpo, que é o body, e aqui vai terminar o corpo, tá? Dentro da cabeça não tem esse título aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui dentro da cabeça e vou marcar um título, o title. E aí, vou escrever o que está lá. Meu primeiro site, barra title, ou seja, aqui começa o título e aqui termina o meu título. Observa que esse cara está dentro desse cara aqui, tá? E dentro do body eu tenho esse texto aqui, ó, bem-vindo ao meu site. Deixa eu colocar esse texto e tenho esse outro texto aqui, ó. Veja que belo exemplo de HTML, tá? Só jogar o texto dentro do body assim não resolve, porque isso não vai explicar para o navegador que esse cara é um título, que tem que aparecer aqui grandão, e esse cara é um parágrafo, que tem que ficar um pouco separado dele aqui e aparecer menorzinho. Então, eu preciso marcar isso também. Para marcar que isso aqui é um título, ou como a gente diz, né, isso aqui é um heading, então a gente marca assim, ó, a gente usa a tag H1, tá? E aqui termina o título, então eu boto barra H1, pronto. E isso daqui, para marcar que isso daqui é um parágrafo, eu uso a tag P. E para marcar que aqui que termina o parágrafo, eu uso barra P. Pronto. Está recriado o código-fonte que dá origem a esse documento aqui. Falta a gente salvar esse arquivo, e a hora de salvar é muito importante. Então, eu vou pedir para salvar esse documento, e aqui ó, vai a parte importante. Eu preciso dar um nome para ele, eu vou chamar esse documento de exemplo, tá? E é preciso adicionar a extensão .html, não deixar em branco para que o computador não adicione uma automaticamente. E se você estiver usando lá o bloco de notas do Windows, que é o editor de texto ideal para fazer esse tipo de tarefa no início, né? Ele ia colocar .txt. Então não deixa de fazer isso, você força que a extensão seja HTML. Pronto, salva o documento, no caso eu salvei aqui ó, na minha área de trabalho, então está aqui, e daí pede para abrir. Não tem perigo nenhum, pode pedir para abrir. Pronto, ele abriu outra abinha aqui ó, com um site exatamente igual ao que a gente estava usando como base, né? E ele só foi recriado aqui com outro nome. Bom, essa foi a aula introdutória. Meu objetivo aqui era mostrar por que você vai aprender HTML, CSS e JavaScript, porque são as linguagens mais fundamentais que estão por detrás de basicamente todos os websites, e as outras
São linguagens específicas que daí você vai escolher quando tiver mais experiência qual que você quer no seu projeto específico e tal. E também te dá um primeiro exemplo de HTML, que foi esse site que a gente tem aqui. Bom, era isso. Então, até a próxima aula.